Salve Jesus, Maria e José. Eu sou a Júlia Maria e nestes 45 minutos estaremos juntas para aprender e aprofundar sobre o plano divino para a mulher. E vamos começar com o título. Qual o título que eu dei para essa Masterclass? Reencontrando o caminho da felicidade feminina. Por que reencontrando? Porque depois do pecado original, Adão e Eva, que pecaram, não tiveram mais aquela felicidade plena. Essa felicidade agora está reservada para os santos, lá no céu. Aqui, a nossa felicidade é só um presságio dela, não é plena. Nós experimentamos ela na medida que vamos avançando e caminhando no plano divino. Então, venha juntas, vamos começar e eu ainda vou te dar um bônus. Sim, nós vamos ter o bônus da modéstia católica, a verdadeira modéstia segundo o que ensina o magistério da igreja. Então, vamos lá. Gostaria de começar comentando com vocês de onde eu tirei tanto tesouro, tanta pérola. Foi de uma seleção que está em inglês ainda, que não está traduzida para o português, que é The Selection of Pope's Teaching, The Woman in the Modern World, A Mulher no Mundo Moderno. Uns monges recopilaram o que os papas do século XX falaram sobre a mulher, especialmente Pio XII. Então, é basicamente desse magistério que nós vamos tirar tudo que eu irei falar aqui sobre a mulher, além, lógico, da Sagrada Tradição e do magistério da Igreja, porque nós não somos protestantes, nós não temos apenas a Bíblia, nós temos três pilares, né? A Sagrada Tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Então, esses três pilares nós vamos, no decorrer dessa formação, acompanhar e ver e conhecer. E, para começar, vamos colocar o fundamento, que existem dois modos de ver e de viver, com Deus e sem Deus. Olha como resume São Tiago, inspirado por Deus. Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Às vezes, nós fomos apresentados com uma vida meia tíbia, morna, medíocre, querendo agradar a Deus e ao demônio ao mesmo tempo. Mas isso é simplesmente impossível. Aqui nós devemos decidir que a nossa base, a nossa solidez, os nossos princípios são de Deus. Nós somos mulheres de Deus. Nós queremos ver Deus amado, adorado e glorificado. Isso é muito importante, porque se a gente não tiver esse fundamento, essa solidez, a gente vai ser levado pelo modismo do tempo, né? E especialmente na modéstia a gente vê muito isso, querendo agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. E não tem como. Então eu convido você para agora colocar esse fundamento, se você já tem, bendito seja Deus, se não, que você coloque esse fundamento, Deus e o que Ele tem para mim, qual é o plano divino dele para mim, exatamente no começo dessa formação. E quem é Deus? A quem servimos? A quem adoramos? A quem glorificamos? É a Santíssima Trindade. É aquela felicidade que é perfeita em si mesma, que não precisa de mais nada para ser feliz. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo numa eterna comunhão de vida e amor. E é muito importante a gente compreender essa definição de Deus como comunhão de vida e amor, porque ela vai nos servir quando for apresentado para nós quem é o homem e quem é a mulher. E esse Deus que nós adoramos e honramos e glorificamos é o Criador de toda a terra, de todo o universo, de tudo que existe, no céu e na terra. É muito importante voltarmos a termos um assombrar, um maravilhar, um encantar da obra divina. Sim, é necessário reler os salmos e ver como o salmista se assombra dessa maravilha que é o universo. Porque tudo que Deus fez, Ele fez com uma ordem. Então nós temos que ver essa ordem para que quando chegue a nossa vez, a vez de ver qual é a ordem que Ele criou para o homem, que Ele criou para a mulher, a gente saber exatamente obedecer essa ordem. Igual os astros obedecem à lei divina, igual as flores, igual os mares que chegam até ali e não mais, tudo obedece a Deus. Mas o homem, uma criatura racional, pode desobedecer. Então é preciso reconhecer primeiro que existe uma ordem, que ela não é arbitrária, que tudo que Deus faz tem uma finalidade e que Ele criou tudo que existe no céu e na terra. Não, tudo que Ele criou na terra foi para nós. No céu tem os anjos que servem para glorificar a Deus.
Então, aqui na natureza, eu gostaria que vocês contemplassem, olha, essa maravilha, a neve, a cachoeira, o verde, tudo para que nós voltemos a contemplar a ordem da criação, a beleza da criação. Cada ser com sua beleza própria. Pus aqui uma foto de uma joaninha que cabe na unha, na nossa unha, e depois um tigre feroz. Olha como é diversa a beleza que Deus fez na criação. E, no entanto, toda essa maravilha que a gente vê, um pinguinho igual nessa foto, vocês podem ver lá no final, um pinguinho preto, é o homem. E o salmista pergunta: que é o homem para que te lembres dele? Porque, na verdade, ele fez tudo isso, que é a obra da criação, para o homem, para que o homem pudesse dominar. Então, vamos agora para a parte do homem e da mulher que ele criou. Homem e mulher os criou, Gênesis 1, 28. Nós estamos vivendo numa sociedade onde o óbvio eles querem que seja negado. Que homem e mulher são diferentes e complementares. Lembrem que quando Deus criou Adão, ele não viu Adão completo até que ele criasse Eva. E quando ele viu Eva, ele se exaltou. Finalmente, osso dos meus ossos, carne da minha carne. É muito importante a gente entender que essa criação dual de dois sexos está na base da criação. É assim, homem e mulher unidos, vivendo numa comunhão de vida e amor, que nós podemos refletir a Deus, que é uma comunhão de vida e amor. Para isso nós fomos criados. É nesse caminho que nós alcançaremos a felicidade. Não plena, como eu já disse, mas a felicidade que nos é reservada nessa vida enquanto estamos caminhando para a vida eterna. Então, vamos dizer não a toda ideologia que quer negar essa obviedade, que é uma maravilha, que é o homem e a mulher. Que maravilha termos dois sexos diferentes, com suas características, com suas peculiaridades. Nós devemos voltar a nos maravilhar de tudo isso. E se nos maravilharmos, a gente vai aceitar qualquer coisa, qualquer propaganda que nos venha a enganar. E agora eu começo citando Pio XII. Em sua dignidade de filhos de Deus, o homem e a mulher são absolutamente iguais, como também a respeito do fim último da vida humana, que é a eterna união com Deus na felicidade do céu. Então não há diferença de dignidade. Nós, quando falamos que existem diferença entre o homem e a mulher, são as características, peculiaridades únicas de cada sexo. Mas a dignidade, porque ambos foram criados por Deus, é a mesma. E a finalidade de ambos também é a mesma, é o céu. Homem e mulher são diferentes. Vamos escutar o que o Pio XII tem a nos ensinar sobre isso. Mas o homem e a mulher não podem manter e aperfeiçoar esta sua igual dignidade, senão respeitando e colocando em ato as qualidades particulares que a natureza lhes concedeu a um e a outra. Qualidades físicas e espirituais indestrutíveis, das quais não é possível mudar a ordem sem que a própria natureza sempre novamente a restabeleça. Aqui ele está dizendo que não é questão de querermos, é questão de que Deus criou desta certa forma, homem e mulher, diferentes e complementares. Isso que é óbvio, nós precisamos gritar desde os telhados, porque faz falta nessa sociedade que está totalmente corrompida moralmente, para que possa voltar a brilhar a criação tal como Deus a quis. É nisso que vamos encontrar a ordem e a nossa paz, e não em outro lugar. Pio XII também continua: Deus criou dois sexos diferentes e com funções complementares, como dois caminhos direcionados ao mesmo destino, e daqui surgem os direitos e os deveres de cada um. Não pode haver dúvida de que a primeira função e sublime missão da mulher é a maternidade. A própria estrutura física, suas qualidades espirituais, a riqueza de sua sensibilidade se unem para tornar a mulher uma mãe, a tal ponto que a
que a maternidade representa, a via ordinária para a mulher alcançar a perfeição. E é muito importante a gente colocar aqui que estamos falando da maternidade física e da maternidade espiritual, que é mais elevada, mas ao mesmo tempo estamos falando dessas duas. Então, a pessoa às vezes ou não pode ter filhos ou não está casada, ela continua sendo chamada a ser mãe. O que é mãe espiritual? É aquela que gera vida na alma daquela pessoa. Como que ela gera vida? Guiando essa alma para o destino final dela, que é a eternidade. Então, vamos nos aprofundar nesse tema, porque é muito importante. Pio XII, então, continua nos falando sobre a vocação à maternidade que toda mulher tem ao ser concebida. Ele diz, o ofício da mulher, sua maneira, sua inclinação inata é a maternidade. Toda mulher é destinada a ser mãe. Mãe no sentido físico da palavra ou em um significado mais espiritual e elevado, mas não menos real. Então, toda mulher ao ser concebida é chamada a ser mãe. Mãe é aquela que gera vida, tanto física como espiritual. Nós precisamos entender que existe um ódio à maternidade nessas ideologias. Por quê? Porque é a mãe que é a base dessa reconstrução familiar. É ela, nós já vamos ver como que ela vai cumprir esse papel de reestruturar a sociedade para Deus, na medida que ela vai compreendendo a sua missão. Mas vamos continuar aqui. Olha o que diz a Sagrada Escritura, de um modo tão perfeito. Contudo, a mulher se salvará por sua maternidade, enquanto persevere com modéstia na fé, na caridade e na santidade. 1 Timóteo 2,15. A mulher é salva pela sua maternidade. Ela é salva enquanto ela exerce o ofício que Deus lhe deu, de ser mãe. Mãe dos seus filhos, mãe das almas. Vamos gravar isso bem no fundo do nosso coração. Por quê? Porque o plano de Deus para nós é esse. É vivenciarmos essa maternidade na máxima plenitude que nós podemos. Com certeza, vamos cair várias vezes, vamos chorar inúmeras vezes, por não correspondermos a esse chamado tão alto que Deus tem para nós. Mas o importante é continuar com a meta, que essa luz brilhe lá no final do túnel, para a gente saber sempre para onde nós estamos caminhando. Então você que é mãe, saiba que você está exercendo aquilo que Deus quer para você, seja mãe de uma família ou mãe das almas. Então agora nós vamos falar da nossa vocação, de refletirmos essa comunhão de vida e amor, que é refletir a imagem de Deus. Existem basicamente 2 modos de viver a vocação ao amor e à comunhão: o matrimônio e a virgindade. E eles se concretizam em 3 estados de vida: a vida religiosa, o matrimônio e o ser leiga consagrada. Então nós vamos ver cada um deles para vocês entenderem. O que é a vocação religiosa? A vocação religiosa é quando a mulher faz a entrega de sua vida em uma comunidade religiosa, através dos votos de castidade, pobreza e obediência, e se torna esposa de Jesus e mãe das almas que lhe são confiadas. Então aí nós temos a foto da irmã Esponsa, uma freira, uma esposa de Jesus Cristo. Ela se consagrou para levar almas para Deus. Primeiro, lógico, para glorificar e adorar a Deus, viver a sua vocação, e como mãe espiritual levar almas para Deus. E as leigas consagradas? São aquelas mulheres que se consagram no instituto secular e vivem na sociedade, atuando como mãe espiritual das almas. Qual é a diferença das duas? A diferença é que a leiga consagrada não vive no mosteiro, não vive no convento. Ela vive na sociedade, mas as duas vivem o celibato por amor a Jesus Cristo. Então a gente tem que entender muito bem essa leiga consagrada, essa vocação, esse estado de vida, porque ele é a cura para o feminismo. Exatamente o que você acabou de escutar. Ele é a cura para o feminismo. Porque vamos supor que uma mulher tenha vocação para ser médica. Imagina os anos que ela terá que estudar para depois ainda se especializar, caso ela queira. Depois o tanto de tempo, de horas que ela vai ter que trabalhar cumprindo o exercício de médica. Todo esse tempo, toda essa dedicação
Se ela for leiga consagrada, ela não terá nem o esposo, nem os filhos esperando por ela em casa. Ela estará totalmente vivenciando a sua maternidade espiritual através daquela profissão. Agora, se por outro lado ela tem filhos, ela tem esposo e ela tem uma casa para cuidar, é um dilema, é uma frustração, é uma dor, é uma inquietude que passa quando a mulher está fora do seu reinado. E isso que eu falo aqui na maior simplicidade, eu sei que é uma bomba atômica para o feminismo, porque ataca no coração dele, ataca no coração do marxismo, ataca no coração do capitalismo, todas essas ideologias que querem roubar a mulher do seu reinado, transformando elas em meros instrumentos para os seus sistemas, para as suas ideologias. Então, você que não é casada, faça um bom discernimento vocacional. Faça um bom discernimento vocacional para saber se você está chamada realmente à vocação do matrimônio ou se você está chamado a exercer a sua maternidade espiritual na sociedade como leiga consagrada. E a mãe família tem 3 missões maravilhosas que ela deve cumprir para exercer a sua maternidade. Ela deve ser a rainha do seu lar, auxiliar do seu esposo e educadora dos seus filhos. Agora nós chegamos no coração dessa Masterclass, porque nós vamos ver qual é o plano divino para a mulher ser feliz. Como que ela vai cumprir essa tríplice missão que nós vimos agora. Diz São Paulo, a título, capítulo 2, versículo 4, e diz a todos nós hoje: para que a palavra de Deus não seja desacreditada, as mulheres de mais idade ensinem as jovens a amarem seus maridos, quererem bem seus filhos, serem administradoras de seus lares, serem prudentes e serem castas. Nós temos então nessa tríplice missão, ela deve exercer a maternidade, ela deve ser do lar e ela deve ser modesta. É assim que ela vai cumprir a missão que Deus tem para ela. Agora, por que a mulher hoje, na maioria das vezes, não está cumprindo essa missão? A palavra de Deus não está sendo crida. Ela está sendo deixada de lado, como se fosse um nada. Por quê? Porque a nossa sociedade está um caos, porque tiraram a rainha do seu lar. Tão simples como isso. Olha o que Pio XII diz sobre isso. Minhas irmãs, isso para mim é uma pérola. É certo e indubitável que para a felicidade do lar, a mulher pode mais do que o homem. Ao marido cabe a primeira parte no assegurar a subsistência, o futuro das pessoas e da casa. Parte principal lhe cabe nas determinações em que empenha o futuro seu e de seus filhos. À mulher cabem aquelas diligências numerosas, particularizadas, aquelas imponderáveis atenções e cuidados cotidianos que são os elementos da atmosfera interna de uma família. Não é talvez uma verdade antiga e sempre nova que a mulher faz o lar e dele cuida, e o homem não poderá jamais nisso substituí-la? Não tenho nem mais o que falar, já está dito por Pio XII. Não se pode substituir a rainha do lar, a não ser que ele desabe, a não ser que ele seja destruído, a não ser que ele seja abandonado. É tudo isso que está acontecendo hoje. Nós já fomos avisadas pelo Papa Pio XII. Ele já nos vacinou o que iria acontecer caso a mulher saísse de casa. Esse padre Geraldo Souza, olha o que ele disse sobre o lar. O lar é ao mesmo tempo um centro industrial e econômico preparando bens para que a família possa usar. É uma escola na qual os jovens são introduzidos no universo. Um santuário para descansar e relaxar. Um templo dedicado a glorificar a Deus. É missão da mulher organizar e dirigir esse complexo centro. Um papel que exige inteligência, talentos e qualidades espirituais do mais alto nível. Quando muitas vezes a pessoa pergunta: o que você é? Eu sou do lar. A pessoa já se sente inferior. Ela já sente que ela não está contribuindo nada nessa sociedade. Ela já se sente lá como se fosse a última das últimas. E no plano divino, tudo isso é ao contrário. Quem está no lar, naquele esconderijo do lar, cumprindo a sua missão,
ela verdadeiramente está reconstruindo a sociedade como Deus quer, porque ela está cumprindo a missão que Deus tem para ela. E hoje, quais são as ideologias que impedem que a mulher cumpra essa missão? São várias as tentações para a mulher moderna que ela tem que enfrentar e todas são muito, muito ferozes. Existe o feminismo, que para ele a mulher infértil é a ícone. Existe o capitalismo, que a mulher trabalhando 24 horas é a ícone. Existe o comunismo, que é a mulher fora do lar, que é a ícone. E existe o consumismo, que é a mulher com aquela perfeição física e imodesta, que é o ícone. Nós vamos ver que existe esse círculo vicioso, que é totalmente oposto ao plano divino, onde a mulher não quer ter filhos, ela é escrava do mercado laboral e para ela estar participando da sociedade, ela tem que se enquadrar nessa moda totalmente imodesta e ridícula que está reinando hoje nas ruas e na sociedade em geral. Então, existe uma conversão para sair desse círculo vicioso. As pessoas perguntam assim, mas e agora, como é que eu faço? Eu não posso deixar de trabalhar, o meu marido não consegue. Porque tudo isso foi planejado. Foi planejado que a mulher devesse sair da sua casa para ir trabalhar no mercado laboral, para que esse sistema financeiro ganhasse com isso e as famílias perdessem com isso. Mas o importante é cada uma de vocês se darem conta do que é possível fazer para pouco a pouco voltando a ser rainha dos seus lares. Não é de um dia para o outro, mas se a gente não tem a meta, a gente não vai chegar nunca nela. Então é muito importante ter a meta em claro. Por que é importante ter a meta em claro? Porque do outro lado eles tinham a meta em claro. Olha o plano do inimigo. O que Marx escreveu, o que Engels e Marx escreveram nesse livro. A primeira condição para a liberação da mulher é levar toda a população do sexo feminino a entrar no mercado de trabalho e, por sua vez, isso exige a extinção da família individual como a base econômica da sociedade. O trabalho doméstico é socializado e a criação e a educação das crianças se tornam responsabilidade da sociedade em geral. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam o que estavam falando e eles concretizaram este plano. Não foi simplesmente porque a mulher estava cansada da casa e foi para fora trabalhar. Isso não existe. Cansaço existe fora e dentro da casa. Pergunta para as mulheres que estão aí no mercado laboral se elas não estão cansadas, esperando a hora de poder voltar para casa. Porque isso faz parte dessa vida. O problema é você estar não cumprindo o plano de Deus e cumprindo o plano do inimigo às cegas, sem saber. É por isso que essa Masterclass é para desmascarar o inimigo. Desmascarar, por exemplo, se a gente estivesse numa sociedade católica, a gente não teria essa capa da Veja, as lições das chefonas. A gente teria a minha cunhada e as lições das donas de casa e como ela é ícone dessa conversão de quem tinha uma carreira brilhante e simplesmente desistiu dessa carreira em prol da família e como isso trouxe benefícios. Não sem cruz e cruz diária, porque nosso Senhor disse isso no Evangelho, mas é com essa paz de consciência que você está cumprindo a missão que Deus lhe deu. E isso é uma farsa, e eu provo isso com palavras não minhas, mas da própria feminista. Sheryl Sandberg, CEO do Facebook, escreveu um livro que pretendia reanimar o feminismo, mas na verdade, para mim, se você ler ele é contra o feminismo, porque as confissões que ela disse nesse livro são realmente muito profundas. Olha o que nós lemos nesse livro, de Sheryl Sandberg, a CEO do Facebook. Ainda me debato diariamente com as perdas e ganho no trabalho e no lar. Mesmo com meu vasto sistema de apoio, algumas vezes me sinto dividida demais. Até hoje conto as horas que passo longe dos meus filhos e me entristece perder um jantar ou uma noite com eles. Perdi jantar e mais jantares com meus filhos. David dizia que estavam bem, mas eu não estava. Por que uma mulher que ganha milhões está no posto da mais alta carreira, talvez, de hoje, ou uma das mais altas?
Por que ela se debate diariamente sobre as perdas e ganhos no lar? Por que ela escreveu um livro que era para reanimar essa ideologia? E ela mesma confessa que ela se sente dividida. Deus não quer a gente se debatendo diariamente sobre as perdas e ganhos do trabalho no lar. Ele não quer a gente dividida. Ele quer a gente inteira na nossa missão. Inteira nessa missão que Ele reservou para nós. E que é uma missão belíssima. E por ser bela, é árdua. Mas é uma missão que vale a pena. Já Pio XII ensinava o que a mulher deveria fazer para seguir a tradição cristã. O caráter da vida da mulher e a iniciação da cultura feminina eram inspirados, conforme a mais antiga tradição, pelo seu instinto natural que lhe atribuía como reino próprio de atividade a família, a não ser no caso de, por amor de Cristo, preferir a virgindade. Retirada da vida pública e à margem das profissões públicas, a jovem, como flor que cresce guardada e reservada, estava destinada por sua vocação a ser esposa e mãe. Junto da mãe aprendia os labores femininos, os cuidados e negócios da casa e tomava parte na vigilância dos irmãos e irmãs menores, desenvolvendo assim as forças, o engenho e instruindo-se na arte e no governo do lar. Resumindo o dilema atual, vou colocar mais um trecho do nosso amado Santo Papa Pio XII. Desprestigiou-se a sua verdadeira dignidade e o sólido fundamento de todos os seus direitos. Ele está falando aqui da mulher. Quer dizer, perdeu-se de vista o fim desejado pelo Criador para o bem da sociedade humana e, sobretudo, pela família. A sorte da família, a sorte da convivência humana estão em jogo, estão em vossas mãos. Tua res aditur. Tu deves agir. Toda mulher, portanto, sem exceção, tem o dever, o estrito dever de consciência, de não permanecer ausente, de entrar em ação nas formas e nos modos condizentes à condição de cada qual, para conter toda corrente que ameaça o lar, para combater as doutrinas que lhe corroem os fundamentos, para preparar, organizar e cumprir sua restauração. Que belas palavras! Que forte chamamento o Santo Padre nos dá. Que missão ele nos deixa na nossa mão para que possamos cumpri-la. É nosso dever restaurar a sociedade. E como nós vamos fazer isso? Cumprindo o plano de Deus. Não querendo outro plano, nos maravilhando da ordem que ele fez, como ele fez a nossa feminilidade, a nossa maternidade, os nossos dons. É assim que nós vamos restaurar toda a sociedade. Está na sua mão e está na minha mão. Por isso é preciso perguntar qual modelo de mãe que educa, de mãe educadora que nós temos. Porque não é a mesma coisa uma mãe que dá uma Barbie e que dá um Monster High para o seu filho, do que uma mãe que dá uma verdadeira boneca para a criança brincar. Não é a mesma coisa. Nós precisamos questionar o que estamos dando para nossos filhos. Qual é a preparação que nós temos como mãe educadora para educar nossos filhos para o céu? Porque o Papa Pio XII nos questiona, olha o que ele diz. Enquanto ninguém sonharia em tornar-se mecânico, engenheiro, médico, advogado sem qualquer aprendizado ou preparação, todos os dias há um número de jovens que se casam sem terem pensado um instante em preparar-se para o árduo trabalho de educar seus filhos que os espera. E se, no entanto, São Gregório Magno pôde falar do governo das almas como a arte das artes, certamente é porque nenhuma arte é mais difícil e extenuante do que a de modelar as almas dos filhos. Isso nos chama a prepararmos para sermos pais e mães. Nós devemos preparar os nossos filhos para que sejam pais melhores do que nós. Nós devemos saber que, enquanto tem um monte de faculdade ensinando um monte de coisa, e a maioria das vezes até errado, ideologicamente falando, nós não temos nenhuma faculdade para ensinar a mãe a ser mãe. Nós não temos como prepará-la, porque a mãe dela geralmente está ausente.
E ela não tem mais ela como referência. O Pio XII também fala sobre isso. Que não vai ter nada de atrativo no lar quando a mãe sai e deixa a casa abandonada. Então é preciso que nós pensamos, é preciso que nós idealizemos esses centros para que nós possamos formar as mães do futuro. E aqui, para finalizar, eu coloco 2 planos distintos e pergunto qual deles nós devemos e nós iremos viver. O primeiro, uma feminista disse: pensamos que nenhuma mulher deveria ter esta opção de ficar em casa. Não deveria autorizar a nenhuma mulher ficar em casa para cuidar de seus filhos. A sociedade deve ser totalmente diferente. As mulheres não devem ter essa opção, porque se essa opção existe, demasiadas mulheres decidirão por ela. Ou esta opção muito bela, muito profunda, muito divina do Papa Bento XV. Recolocar o mais possível em honra a missão da mulher e da mãe no lar. Tal é a palavra que de tantas partes se levanta como um grito de alarme, como se o mundo se despertasse quase aterrado pelos frutos de um progresso material e técnico do qual se mostrava antes tão orgulhoso. Acho que não preciso falar mais nada. Essas 2 opções bastam por si mesma. Agora nos cabe refletir qual o plano que nós estamos vivendo e qual aquele que irá reinar na nossa vida. E agora nós começamos o bônus, a modéstia na doutrina da Santa Igreja. Para entender a modéstia é preciso entender que existe o princípio da vida espiritual rumo ao céu, que a vida na terra é uma batalha. Não existe moleza. Quando estamos fracos, preguiçosos, medíocres na vida espiritual, simplesmente nós não estamos vivendo-a em plenitude, porque a vida na terra é uma batalha. Tanto que São Paulo disse: combati até o fim um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. É isso que Deus quer escutar de nós no fim das nossas vidas. E para isso, para viver a modéstia, é preciso entrar numa batalha, então seja bem-vinda a essa batalha. E como que eu sei que é uma batalha? Vamos escutar uma carta entre 2 maçons dizendo como eles querem destruir a igreja. O que eles vão usar de pretexto? Para destruir o catolicismo é necessário começar por conter a mulher. Vamos corrompê-la com a igreja. Nós devemos usar pretexto como esporte e recursos de saúde, de forma que as meninas e meninos pratiquem nudismo no vestir. Para evitar muita reação, nós iremos progredir de maneira metódica. Primeiro curso até o cotovelo, depois até os joelhos, depois os braços e as pernas totalmente abertos, mais tarde a parte de cima do busto, os ombros, etc, etc. Em qual parte nós estamos hoje? No etc, etc. Basta vermos os sutiãs e as calcinhas que aparecem nas ruas, topless, biquíni e etc. Eles cumpriram, como o marxismo cumpriu, em relação à mulher e para fora do seu lar, deixar de ser rainha dele, eles cumpriram a missão da modéstia reinar até nos lugares mais santos que existem. E o Papa Pio VIII não deixa dúvida sobre quem são os maçons. Sua lei é mentirosa, seu Deus é o demônio e seu culto é turpidez. Vamos então, primeiramente, definir o que é a modéstia, que é a principal definição correta para a gente poder nos aprofundarmos. A modéstia é a virtude que governa os movimentos exteriores do corpo e sua aparência, e é necessária para salvaguardar a pureza. Lembremos que nosso Senhor disse que os puros de coração verão a Deus. Não existe impuro que entra no reino dos céus. Mas como que eu guardo essa pureza interior? Através da modéstia exterior. Por isso que diz aqui na sua definição que ela é necessária para salvaguardar a pureza. Então, nós partimos da virtude cardial da temperança, que é a virtude cardial que regula em relação aos prazeres, e nós temos as suas filhas, abstinência, castidade, modéstia, pureza e pudor. E dentro da modéstia nós temos, por sua vez, as suas filhas, que são comportamento, veste,
pele, cabelo e fala. Tudo isso deve estar conforme a virtude da honestidade, por sermos um ser racional e por sermos membros de Cristo. Honestidade aqui significa que eu estou de acordo com a verdade da minha pessoa, com a verdade da minha vocação, com a verdade do meu sexo, com a verdade da minha idade. Isso que eu devo corresponder exteriormente àquilo que eu sou. E para entendermos isso, nós devemos entender que nós não somos nem anjos, nem animais. Nós somos uma unidade substancial de corpo e alma. Em nós temos a alma espiritual com suas potências e nós temos o corpo, esse ser físico que é visto por todo mundo sem eu precisar abrir a minha boca. Por isso que não vale essa balela de que só o coração puro basta. Isso daí é mentira, isso daí está antibíblico, antimagistério da igreja. Por quê? Porque simplesmente eu devo refletir no meu corpo a quem eu sirvo, a Deus ou ao demônio. Vossos corpos são templo do Espírito Santo. Então quem eu devo refletir com a minha veste? Deus, a quem sirvo. O Espírito Santo que habita em mim, Nossa Senhora, que é minha mãe. Então é muito importante a gente não contradizer corpo e espírito como se eles fossem duas coisas totalmente separadas. No nosso caso, é uma unidade substancial, por isso que essa pureza interior, essa pureza do coração, deve ser refletida, na veste. Minhas irmãs, a Sagrada Escritura é muito clara sobre a modéstia. Ela nos dá uma ordem. Do mesmo modo, orem também as mulheres em traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade, e não com cabelos frisados, nem com ouro, pérolas ou vestidos custosos, mas sim com boas obras, como convém a mulheres que fazem profissão de piedade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Não resta dúvida de que a modéstia, assim como a pureza do coração, estão intimamente unidas e as duas são necessárias para entrarmos no reino do céu, que começa aqui. As 3 razões para se vestir: a higiene, que deriva da natureza física do homem, a decência, que deriva da natureza espiritual do homem, e o adorno, que deriva da natureza psicológica e artística do homem. Quais são os critérios para o vestir? Primeiro, a roupa deve ser honesta com respeito ao sexo, à idade e ao estado de vida. Segundo, a roupa deve ajudar a guardar a pureza ou, o que é o mesmo, jamais ser motivo de pecado para o próximo. Pecados contra a modéstia podem ser exposição ou enfatizar. Na exposição, expõe a carne, ou deixando a transparência, ou expõe a forma, com roupas muito justas. E enfatizar, por exemplo, são os decotes. Regra básica da modéstia: nem expor, nem enfatizar as partes do corpo relacionadas ao ato conjugal ou ligadas a ela. Moda unissex é uma moda que anula a diferença querida e criada por Deus. Se a gente veio prestando atenção desde o começo da formação, eu falei muito sobre a diferença do homem e da mulher, citei Pio XII várias vezes, para que a gente possa chegar nessa hora e ver como óbvio que não dá para aceitar uma moda unissex que iguala o que Deus diferenciou. A moda mesmo, o nome dela já diz, é contrário ao plano de Deus. Unissex. Único sexo. Não foi isso que Deus quis, não é isso que Ele quer. Então, apesar de haver um debate, entre aspas, sobre a calça, nesse meio, é um debate totalmente sem sentido. Porque existe um documento do magistério da igreja, uma notificação de um cardeal sobre a calça, mas, minhas irmãs, bastaria saber que nós devemos nos diferenciar do homem na veste. E a calça, como sempre, foi feita para o homem. O corpo da mulher não cabe à calça. Então, olha o que São Pio XII falou sobre o vestuário.
O vestuário não deve ser avaliado segundo a estimação de uma decadente ou corrupta sociedade, mas de acordo com as aspirações de uma sociedade que premia a dignidade e a seriedade da sua veste pública. Por que eu coloquei essa frase do Pio XII aqui? Porque muitos dizem, mas é que está todo mundo usando, então virou normal, portanto é válido. Não, porque a nossa sociedade não é critério para nada. Nessa zona que está aí, nesse caos, nessa baderna, nessa bagunça, nessa loucura, a gente não vai encontrar critérios de modéstia nenhum. Então, vamos parar de achar que essa sociedade, porque todo mundo está vestindo assim, virou culturalmente aceito. Não, porque essa cultura é totalmente anticristã. Então, isso aqui tem que ficar muito, muito claro. Olha, até a Leve sabia que a calça só é para homem. Olha aí uma propaganda dela, bem no começo, quando ela sabia ainda que a mulher usava vestido e o homem usava calça. Essa feminista resumiu assim: a batalha sobre o vestir foi um ponto crítico na batalha pela igualdade do sexo. Como sempre, os inimigos estão de olho aberto, sabem bem o alvo, sabem como fazer, e nós parecemos que estamos meio tontas nesse meio de batalha espiritual sobre as nossas almas e sobre as nossas famílias. Vamos despertar, minhas irmãs, vamos despertar, porque temos muito o que fazer. Aí cabe a pergunta: nós estamos atentas a isso? Ou somos levadas pelas novidades, pelo modismo, pelo que está todo mundo usando? Se for assim, olha aí, o jogo de tênis é uma prova de quanto ele regrediu. Olha como é que as mulheres jogavam, depois como que foi passando, e agora? E a gente vai achar isso normal só porque está todo mundo usando desse jeito? Todo mundo nunca foi critério para santo ser santo. Nunca. E não é agora que vai ser. Cardeal Siri, em 1960. Isso aqui é para parar qualquer discussão sobre calça que esteja tendo. Leu esse documento que tem lá no nosso site, www.modemodeste.com.br, notificação do Cardeal Siri sobre a calça. Eu peguei só um resumo, mas esse escrito é para ser impresso, grifado, lido por aquelas que ainda usam calças, porque ele é um antes e um depois. Mas olha como é que ele resume. Quando vemos uma mulher de calça, nós deveríamos pensar não tanto nela, mas em toda a humanidade, de como será quando todas as mulheres se masculinizem. Ninguém ganhará ao tratar de levar a cabo uma futura época de imprecisão, ambiguidade, imperfeição e, em uma palavra, monstruosidade. É um cardeal falando sobre a calça. Então, é muita falta de docilidade da nossa parte a gente simplesmente rasgar esse documento, fingir que ele não existe, ignorá-lo. Tem meninas que falam de modéstia, que têm loja de modéstia e que usam calça. É uma contradição total. Talvez por ignorância, talvez porque não chegaram ainda nessa maturidade de entender que não é digno de nós essa peça de vestuário. Então vamos voltar a usar vestidos, vamos a usar saias, vamos ficar lindas, femininas. Isso faz parte da nossa feminilidade, faz parte da nossa missão, faz parte do nosso ser mulher. A moda constrói ou destrói. A sociedade fala através da roupa que se veste. Através das roupas, ela revela suas secretas aspirações e usa-as, pelo menos em parte, para construir ou destruir o futuro. Pio XII novamente. Que papa sábio! Como ele nos vacinou sobre tudo isso que nós estamos vivendo agora. Como nós não temos direito de fazer surdas, de nos fazermos surdas e não escutar o que ele tem a nos dizer. Por exemplo, você olhando essa foto, você acha que tanto faz a mulher de calça ou a mulher de saia? Se você acha que tanto faz, é preciso você pedir a queda do cavalo, igual São Paulo. Implora, minha irmã, para Nosso Senhor, que Ele te faça cair do cavalo, que Ele te dê uma nova visão. Quando eu conheci Nosso Senhor, no ano de 2000, no meu primeiro contato, eu não tive nenhuma formação sobre modéstia, mas foi tão clara a certeza de que meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu não posso usá-lo como objeto, que eu simplesmente
decidi não ser imodesta mais, de um dia para o outro. Foi coisa muito rápida. E cortei, como símbolo disso, uma saia curta que eu tinha e justa, como símbolo dessa queda do cavalo. E eu peço a graça de perseverar nessa modéstia, porque são muitos os pecados de modéstia que eu cometi e que eu devo fazer mortificação por eles. Mas é preciso uma visão nova. É preciso olhos novos. É preciso que você caia do cavalo caso você não veja diferença nessas duas fotos. E eu tenho certeza que Nossa Senhora vai te dar essa nova visão, vai te fazer jogar fora essas calças, porque se não serve para você, não serve para ninguém, só serve para fazer artesanato, bolsa e tapete de artesanato. O resto não serve para nada. Então vamos seguir aqui. Acolhendo o dom da feminilidade. Qual é o critério mínimo? O critério mínimo que a Santa Igreja dá. O estilo pessoal é aquele que você decide a partir das suas características, da sua unicidade. Mas existe o critério mínimo dado pela Santa Igreja. E foi o cardeal Basílio Pompili que disse isso, para que a uniformidade no entendimento a respeito da modéstia prevaleça. Um vestido não pode ser chamado de decente se é cortado mais que a largura de 2 dedos sobre a cova da garganta, se não cobre os braços pelo menos até os cotovelos e se mal chega até um pouco abaixo dos joelhos. Além disso, os vestidos de materiais transparentes são impróprios. Aqui a igreja deu o mínimo, ela não deu o máximo, ela não deu o perfeito, o ideal, ela falou o mínimo. Por quê? Porque é preciso voltar a usar esse mínimo para as mulheres que estão ainda imodestas, que estão vestindo ainda calças e roupas justas e apertadas. E é preciso também que surja, dentre essas convertidas, meninas que queiram alcançar o ideal de modéstia, que é o PPP, pescoço, pé, pulso, que era como até 1900 todas as mulheres cristãs se vestiam. Aparecia a mão, aparecia o rosto. O resto não precisa aparecer. A verdade é essa, que não precisa aparecer e não apareceu por 1900 anos. Então, quando a gente fala do critério mínimo, não é para que ficamos escravas desse critério mínimo, mas para que a gente possa elevar cada vez mais, apontando para esse ideal. Porque o São Pio XII, de novo, disse: as pessoas querem ser guiadas no estilo mais do que em qualquer outra atividade. Não é que elas não tenham um senso crítico nessa matéria de estética ou propriedade, mas é que às vezes dóceis e outras vezes preguiçosas demais para fazer uso dessa sua faculdade, elas aceitam a primeira coisa que lhes são oferecidas e só mais tarde se dão conta de o quão medíocres ou indecorosas certas modas são. Então, nós precisamos suscitar nessas meninas que já falam de modéstia, que já querem e que já vivem a modéstia, nós precisamos elevar o nível da modéstia. Resumindo, sair da saia midi, ir para a saia longa, sair da camisetinha até aqui e alongando cada vez mais até chegarmos no ideal. É muito importante termos um ideal. Mesmo que hoje eu não possa vivê-lo, é importante por quê? Porque ele me aponta, ele me eleva, ele me guia. E dessa forma, apontando para o ideal, nós vamos desagravar o Imaculado Coração de Maria, que apareceu em 1917 e disse: os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas, nosso Senhor é sempre o mesmo. Precisava falar mais alguma coisa para saber que essa moda que está aí, isso que todo mundo acha comum, todo mundo veste, todo mundo acha normal, essa moda que está aí nas vitrines e nas ruas, não agrada a nosso Senhor e a Nossa Senhora e a São José. São imodestas, são verdadeiros trapos e cada vez mais trapos. E Nossa Senhora disse: as pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. Isso significa que, além da moda, existe uma hierarquia, que é agradar a Deus. A sua veste deve te servir
para agradar a Deus também. É muito importante entender isso, porque muitas meninas usam seus corpos como objetos sexuais e culpam os homens dizendo que é culpa deles. Mas a verdade elas não sabem que os homens têm outra psicologia, têm outra natureza, que a natureza masculina é muito diferente. Tanto que o homem deseja e a mulher quer ser desejada. A mulher quer ser vista e o homem quer ver. É totalmente diferente, porque se complementam. Por isso são diferentes. Mas então, não basta a gente não ser objeto sexual e não basta a gente ter o critério mínimo para agradar Nossa Senhora em tudo que ela merece, para agradecer o dom da redenção que Nosso Senhor nos fez. Vamos apontar para o ideal, minhas irmãs. Vamos apontar para o alto. Vamos apontar para o além, para a vida feliz, para a eternidade. Então eu sei que às vezes está muito calor e vai ser difícil viver modéstia. Bom, ofereça. É exatamente aí que entra a mortificação. Nem sempre vai ser fácil, mas o importante é termos o ideal. Quero desagravar o Imaculado Coração de Maria. Quero desagravar o Sagrado Coração de Jesus e o Castíssimo Coração de São José. Com essas metas, vai ser mais fácil vivermos o ideal de modéstia. Porque fostes comprada por um alto preço. Fostes comprada pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor. Isso deve ser refletido no nosso comportamento, na nossa veste, na nossa fala, no nosso modo de andar, em tudo. Minha irmã, você foi comprada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi na cruz por você e por mim. Nós não podemos fingir que isso não aconteceu. Nós devemos viver a essa altura de sermos católicas, de sermos luz e sal nessa sociedade. Por isso eu te convido, vamos remar mar adentro, vamos apontar para o alto, não vamos ser medíocres, não vamos ficar só no meio, vamos tender para a perfeição. A perfeição da modéstia, que também inclui, lógico, a perfeição da santidade, que é a caridade. Aceita ser mãe? Agora, aceita ser mãe? Eis a pergunta que está no centro da salvação da humanidade. Nossa Senhora aceitou e com seu fiat nos ganhou a redenção de nossos pecados. Agora nós, mulheres do século XXI, enquanto estamos nesta vida rumo à vida eterna, é a nossa vez de dizer fiat ao plano de Deus e jamais sermos escravas do plano demoníaco. Somente sermos escravas de Jesus por Maria. Que Jesus, Maria e José reinem em nossa alma, em nossos corpos para sempre. Amém. E vamos terminar rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora pelos frutos dessa Masterclass, pelos frutos na minha vida, pelos frutos na vida de todos os que vão estarem escutando esta Masterclass. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Salve Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Muito obrigada por assistir até o final. Tchau, tchau.